Alô, boa tarde. Aqui estamos nós, como todas as segundas-feiras, para mais um programa Conversando com os Astros. E hoje eu vou falar uma coisa especial para vocês. Eu vou falar um feliz Ano Novo Solar. Vocês vão me dizer, nossa, o que aconteceu? Não é dia 31 de dezembro, não é 1º de janeiro. Aham, não é, realmente não é. O que acontece? Por que eu falei Feliz Ano Novo Solar? Porque no dia 20 de março, o Sol ingressou no signo de Áries. Portanto, ele seccionou o Equador Celeste a 0 graus de Áries e deu início ao outono no nosso hemisfério e na primavera no hemisfério norte. Esse é chamado de equinócio, né? O equinócio. Por que equinócio? Vocês imaginam que na astrologia, né, a gente vê a Terra, o globo terrestre, e em volta é como se tivesse um globo transparente onde todas as estrelas estão colocadas. Assim, o Sol, quer dizer, aparentemente, né, ele faz um movimento por causa do movimento de rotação da Terra, né, como nós estamos do ponto de vista da Terra, do ponto de vista geocêntrico, nós estamos olhando para o Sol, parece que é ele que vira em volta da gente. Na realidade é o contrário, né? Vocês já sabem, porque ninguém aqui está na Idade Média, né, que se pensava que a Terra era plana. Aliás, foi um comentário que o presidente Lula, infeliz, que o presidente Lula fez, que eu achei, assim, surpreendente, dele dizer, eu não sei em que ocasião, mas é uma coisa recente, que o problema da poluição é porque o mundo é redondo, porque se o mundo fosse plano, a poluição daqui caía exatamente aqui, mas como a poluição sobe e o mundo vira, ele cai em outro lugar. Eu não vou nem fazer comentário, porque eu acho que assuntos do qual a gente desconhece, né, os assuntos que a gente desconhece, é melhor a gente se informar antes de falar. Bom, mas como ele é o presidente, ele acha que ele pode fazer qualquer comentário, mesmo sendo o mais inculto. Eu acho que é falta de cultura mesmo, né, falta de instrução. Se tem coisas de astronomia, por exemplo, que eu desconheço e que eu quero embasar o meu conhecimento astrológico na astronomia, eu vou perguntar para um astrônomo, né? E vou fazer curso lá na USP, tem muitos cursos, inclusive, que são gratuitos e abertos ao público, palestras, para pelo menos entender como é que funciona essa mecânica celeste, que se a gente não inicia a astrologia pela mecânica celeste, a gente nunca vai chegar a ser bom astrólogo, né? Isso en passant. Então, eu estava falando que hoje, na realidade, nós estamos no primeiro dia, né, do Ano Novo Solar, que na realidade o segundo, né, porque hoje é dia 21 e começou no dia 20, que foi sábado, às 14h32, que era a hora do Brasil. Então, o Ano Novo, como é que ele funciona? Por que ele não corresponde ao calendário gregoriano? Porque o calendário que nós usamos, que é o calendário gregoriano, ele é um calendário solar, sim, ele foi criado por volta de 1600, eu acho, não me lembro, 1600, 1700, para que tivesse uma coincidência o máximo possível do nosso calendário com aquilo que acontecia no nosso planeta a respeito do Sol. Só que o calendário, vocês sabem, por exemplo, que tem os países muçulmanos festejam o ano novo deles em outro momento, né? Os judeus também, né? Funciona de outra forma, porque eles usam um misto de calendário solar e lunar, quer dizer, eles usam os meses do solar, mas para os festejos eles usam o lunar. Assim como o Ano Novo Chinês, né, que começou faz pouco tempo, os japoneses, né, cada um tem uma forma, e a maioria desses calendários, inclusive o antigo calendário maia, né, do qual se fala muito, ele era lunar, ele não era solar. Bom, a parte solar, ela marca simplesmente a mudança das estações. Claro que para nós que moramos numa latitude muito próxima, nós estamos na linha do trópico, né, aqui em São Paulo, e o Brasil vai do trópico para o Equador, lá para cima, e só na parte do sul do Brasil é que acaba
se sentindo mais, né, essa mudança de estação. Agora, até em São Paulo, tem um fresquinho, né, que aqui já começa a aparecer à noite, que faz a gente dormir melhor, apesar que as temperaturas ainda estão bastante elevadas aqui em São Paulo, né. Veio aqui uma notícia aqui que me distraiu. Então, olha, por que eu falo que o ano solar não começa sempre no mesmo dia e na mesma hora? Exatamente por causa disso, por causa do caminho do Sol. Né? 365 dias, na realidade, correspondem à rotação da Terra. Mas a Terra ela tem 365 dias, aproximadamente mais 6 horas, né? Que seriam aquelas 6 horas que, multiplicada por 4, formam aquele dia suplementar que é colocado no nosso calendário em fevereiro. E eu falo isso com grande conhecimento de causa, porque eu nasci no dia 29 de fevereiro. Então, eu faço um aniversário e os outros 3 eu faço desaniversário, que assim eu fico sempre jovem, né? Então, mas para dizer que esse dia que foi colocado no calendário, ele serve para ajustar o calendário da folhinha com aquilo que é o dia do Sol. Então, não é sempre, às vezes o Sol muda dia 21, às vezes muda dia 22. O que acontece com isso? Acontece que muitas pessoas que fazem aniversário, hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail de uma pessoa que nasceu em Praga, na Tchecoslováquia. Né? Como eu falo várias línguas e o nosso site, o Somos Todos Um, ele é traduzido em italiano, em francês, tem em inglês, né? Tem pessoas que traduzem. Então, ele é acessado por muitas pessoas, inclusive brasileiros que moram fora do Brasil, né? E aí o que acontece? Ela me disse, por que quando eu vejo aqui, eu seria touro, né? E eu quando entro no teu site, tá lá escrito que no dia tal, dia 22 de abril, é touro. Falei, não, este ano de 2010, o Sol ingressa em touro em 22. Mas ele não vai mudar de signo à meia-noite, na meia-noite do dia 21 para o dia 22. Ele muda de signo dependendo da latitude onde a gente se encontra, não é? Então, essa latitude que vai determinar o horário no qual o Sol vai entrar num determinado signo. Então, vamos imaginar, né? Aqui eu falo sobre as estações, né? As estações do ano. Por isso que a primavera não inicia sempre exatamente no mesmo dia e no mesmo horário, né? Por que a gente falou 14h32? Quer dizer que se fosse às 13 horas ainda não tinha começado a primavera? Não tinha começado, né? Porque o Sol não tinha chegado lá no Equador Celeste, que é um correspondente do Equador terrestre, mas projetado no céu. O Sol passou e ele chegou exatamente aonde? No meio entre os dois hemisférios. Por isso que esse período, que aliás eu adoro o outono, tá? Eu acho que é a estação que no Brasil é a mais agradável, especialmente aqui em São Paulo. Por quê? Porque diminuem as chuvas do verão, ainda tem um calorzinho muito bom durante o dia, por causa da latitude nós temos o Sol muito elevado, então ele é bem quentinho, bem gostoso, e eu acho que isso é bem diferente. E os dias, como é que eu diria, são mais equilibrados. Quantidades de horas dia, quantidades de horas noite, né? Então eu acho esse período muito agradável. Depois o inverno, eu não gosto muito de frio, não. Tá? Uma outra coisa que é importante saber, que vamos imaginar assim, os festejos da Páscoa, né? Por que a Páscoa não cai sempre no mesmo dia, né? A cada ano? Porque a Páscoa, ela foi, a Igreja Católica utilizou os ritos, que eram os ritos populares, que se usavam exatamente para marcar o início do ano novo, isso é, o início da primavera no hemisfério norte, que traria de volta o Sol para que germinassem as flores, para que as árvores começassem a colocar as folhinhas, as florzinhas, né? E na Itália, por exemplo, onde eu nasci e fui criada,
é nesse período que a gente distribui mimosas, né? As mimosas no Dia das Mulheres, que acabou de passar aqui em março, eles dão flores que são muguet, que são muguete em italiano, que são flores típicas do início da primavera, né? E parece